tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre as energias de hoje na frequência 1320, que é o nome do nosso programa, Momento 1320. Eu sou a Maria Luísa e às quartas-feiras estamos aqui para sintonizarmos com as energias de cada dia. Aqui no programa de cada dia. Mas passar também alguns conhecimentos, algumas sugestões para que vocês possam estar todos os dias em sintonia com as energias que vêm da galáxia. Tivemos abertura de portal domingo também, quando se abrem portais guardião. São seres que vêm para a Terra, para guardar o planeta Terra, para proteger, e, enfim, para fazer o serviço na luz, que é o trabalho da luz, que eles também têm a fazer, né? E quanto mais nós nos sintonizarmos com estas energias, é melhor para a nossa espiritualidade, para a nossa evolução, e vem também a refletir no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, na nossa rotina, aqui, né, neste planeta, em todas as nossas atividades, em casa, no trabalho, na família, e na nossa vida, né, no nosso aperfeiçoamento, enfim, é muito importante estarmos sempre conectados às energias, às cores de todos os raios, porque na verdade a cor não existe, mas é a frequência de cada raio, e nós visualizamos a cor de tal forma que os seres de luz codificam essa nossa visualização e torna-se em frequências. Aí, antes de tudo, eu digo a vocês que a energia de hoje é a energia do corpo vital. Então, temos muito sempre a falar do nosso corpo físico. E, na verdade, esta energia do corpo físico, ela vem no selo da serpente, Xikshan, serpente vermelha, e ela é também o selo da onda encantada deste ano do Mago Planetário Branco. Porque o Mago Planetário é o Mago 10, só que o Mago é selo 14 e vem no tom 10, para este ano que termina dia 24 de julho. Porque dia 25 é o dia fora do tempo e dia 26 é o novo ano maia. Já está marcada a atividade aqui, né, para dia 25, que cai numa segunda-feira, às 15 horas. Terá uma energização com a Carmen, em seguida, sobre o ano novo maia e sobre o dia fora do tempo, que é um dia de orações e é o dia do perdão. Então, voltando às energias, nós temos estas energias. O ano ele é regido pela onda encantada da serpente. Por quê? O tom 10, que é o selo do mago, como ele vem no tom 14, se você do número 14 for em ordem decrescente para 13, 12, 11, 10, 9, 8, para chegar ao tom 1, que é aquela que tem um pontinho, vai ter o selo da serpente, que é o selo 5. Por quê? Porque mesmo antes de começar o ano, já começou a onda encantada. E a onda encantada é que define, tá, a tarefa que a gente veio fazer. Como também a onda encantada nossa, pessoal, pela data de nascimento nosso, ela também define a nossa tarefa, de acordo com o selo que ela trouxer. No caso, aqui, a onda encantada é do ano, mas pode-se fazer, cada pessoa tem o seu mapa maia, ou então damos o nome de assinatura galáctica também, porque ela tem o número do Kim, como hoje a assinatura galáctica é Kim 185, e é serpente autoexistente vermelha. O que é o autoexistente? É o tom, não se preocupem com nomes, tá bom? Porque de 1 a 13, cada tom tem um nome. Agora, quem verdadeiramente vem às quartas-feiras, às 11 horas, aqui na Pax, ou visita sites e estuda, vai saber que são 13 tons, que são chamados dedos de Deus, e que esses 13 tons também se referem às nossas 13 articulações do nosso corpo, tá? E se refere também aos 13 tons galácticos. Aos 13 tons galácticos que dão mobilidade aos 20 selos solares. Então, hoje o tom 3 e a energia, eu vou mostrar, né? É o tom 3, que ele se chama o tom autoexistente, ele é o tom do serviço, tá? Então, qual é o serviço que nós fazemos? O nosso serviço espiritual.
Então, é tudo que a espiritualidade, que o nosso ser espiritual, o nosso corpo espiritual precisa para estar em ordem, estar em harmonia com todos os nossos chakras, que são os pontos de força, e também com a nossa aura. Porque os chakras e a nossa aura também enviam energia a todos os nossos órgãos, a todos os nossos sistemas e aparelhos. Então, falar que cada tom ele dá mobilidade ao selo, né? Eu peço desculpa que eu disse que era o tom autoexistente, não é. O autoexistente é amanhã, que é o 4. Hoje é o tom do serviço, que o nosso serviço é este, agradecer e servir à Terra. Nós somos pilares de luz dos templos etéricos, nós estamos na Terra para ajudar a ancorar a energia também. E também estamos para aprender como é viver na terceira dimensão, para depois então ascensionarmos através das frequências vibratórias elevadas para outras dimensões de luz. Mas antes eu gostaria de fazer a prece às 7 direções galácticas, que é o começo do nosso trabalho, e todos os dias de manhã nós que seguimos essa frequência 1320, nós fazemos, além de outras orações, a prece às 7 direções galácticas, que na verdade ela é uma afirmação. Tá? Porque existe também afirmações, existem invocações, existem evocações, e existem as preces, existem as orações, existem as preces que já tem uma forma feita, né, com as palavras, existe aquela oração que você conversa, que você fala com as suas próprias palavras, agradecendo ou pedindo ajuda, né, aquilo que vocês precisarem. Então, vamos à prece às 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria amadureça, se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Aion Runabiku Evumaya Emahu. Salve a harmonia da mente e da natureza, a cultura galáctica vem em paz. Então, cultura galáctica é porque assim a gente usa muito o termo cultura, né? Esse termo cultura é porque cultura é o aprendizado, né? Cultura é o conhecimento, é o aprendizado. Então existe a cultura mais formal, feita nas escolas, nas universidades, nas faculdades, né? Então esta é a cultura para o conhecimento. Agora existe a cultura galáctica, que ela é voltada para esse lado mais espiritual e energético da nossa vida. E ela vai se direcionar mais ao nosso corpo espiritual e emocional, a todos os nossos corpos, porque nós temos o corpo físico, temos o corpo mental, depois o astral, depois o mental, depois o espiritual. O astral é também chamado emocional, que são as nossas emoções, e hoje também pega muito, porque o poder de guia hoje é a lua, que representa a água universal. Então vamos por partes, né? Hoje, então, nós diríamos que é o dia 24, tá, da lua 12. E não dia 22 do mês de junho, porque a gente segue esse calendário para a nossa espiritualidade, para as nossas energias, as nossas meditações, tá? Não para o social, porque é diferente porque o social usa o calendário gregoriano. Então, sabendo que nós temos uma lua de 28 dias, faltam apenas 4 dias para entrarmos na última lua do ano, que é a lua cósmica, regida pela tartaruga. E é a lua da iluminação e da ascensão, por isso que ela é lua 13. E ela é regida pela tartaruga, porque a tartaruga é um animal de grande sabedoria. Eu já falei isso aqui no programa, que a tartaruga ela tem um casco, né?
Ela vive tanto na água como na terra, e ela tem um casco muito duro, uma cobertura, e ela fica assim abrigada embaixo desse casco. E nas bordas desse casco, né, tem uma forma oval, acho que todo mundo já viu uma tartaruga, vocês vão encontrar 20 divisões, tá? Que eles chamam 20 escamas. Sincronicamente, são 20 os selos do calendário maia, tá? Isso na borda, mas na parte interna ela também tem outro tanto de escamas que representam até os tons, porque ela tem 13 escamas. E é por isso que os maias diziam que a tartaruga é um animal de sabedoria, porque no próprio corpo ela tem os 13 tons galácticos e os 20 selos solares. E na verdade os maias também pensavam que cada terra, a terra onde eles pisavam, como nós temos maior parte de água, né? Parece que nós temos 1/3 só de continentes e 2/3 de água. Então a água está em maior volume e ocupa uma maior área do que a dos continentes. E quando eles viam, pisavam na terra firme, eles diziam terra da tartaruga, ilha da tartaruga, ilha da tartaruga, porque eles achavam que a terra, ela é, eles achavam que era, e ela é mesmo um ser inteligente. E aí também eles se valiam muito das características desse animal por causa das escamas do casco. Então essa é a verdadeira história da tartaruga, que quando a gente chega na lua 13, que é a lua cósmica, os maias escolhiam animais, tótems, para dar os nomes das luas, e quando chega a lua 13 é porque nós já vencemos 12 luas, e nós estamos agora ainda na lua 12, que é o compartilhar e cooperar tudo aquilo que nós vivenciamos nas 11 luas anteriores, porque tem a lua do propósito, tem a do desafio, tem a do serviço, tem a da forma, tem a da harmonia, tem a do ritmo. E cada lua dessa, que dura 28 dias, temos 28 dias para trabalhar tudo isso em cada um de nós. Então, o calendário maia, ele é um instrumento e muito valioso, tá? Para assim as pessoas que entendem, porque tudo é uma questão de sintonia. Aí, tanto tem grande importância as orações, como os pedidos, as meditações, o silêncio, como também chegar de manhã e sintonizar com esta energia. Então, para hoje, nós temos a energia, né, principalmente do tom 3. Eu gosto de começar pelo tom, porque o tom está fazendo parte de uma onda encantada. Lembra-se que de 1 a 13... eu nunca trago o desenho da onda encantada, né? Mas eu tenho ele feito em cartolina, mas é porque ele não está terminado. Que tem os selos colados, eles são móveis, né? E eu fiz com feltro, mas uma hora eu vou trazer, talvez no ano novo maia. E daí eu gosto muito da onda encantada, porque ela determina a tarefa que a gente vai fazer naqueles 13 dias. Claro, a gente não termina a tarefa nos 13 dias, senão precisaríamos só de uma onda encantada na nossa vida, e não é assim. Mas ela vai determinar, dentro do primeiro selo da onda encantada, o que é para fazer. E esta onda encantada, ela começou segunda-feira. Lembra que no programa passado a gente estava terminando a onda encantada do cachorro, e eu me lembro muito bem que a gente estava exatamente na quarta-feira passada em Etisnabe, que é o selo do espelho, que é conhecer-se a si mesmo. E daí nós passamos para o tom 9, ela veio no tom 9, e depois passamos para o tom 10, que é o tom da manifestação, o tom 11, o 12 do compartilhar e o 13. Terminou esta onda encantada do amor e lealdade no selo 2. Então, o calendário maia não é somente olhar para o oráculo e ver quais são os selos e fazer afirmação. Não, precisa interiorizar e precisa também vivenciar a energia desses dias que estão se passando. Como nós tínhamos 13 dias para praticar amor e lealdade. Amor e lealdade é o cachorro. O cachorro é o animal mesmo, físico, mamífero, que é o mais amigo do homem. Então, ele é muito honesto, e ele tem muito amor e muita lealdade. E esses 13 dias era para nós vivenciarmos exatamente isso. Isso atrai os nossos companheiros de viagem, ou seja, atrai aquelas pessoas que convivem conosco. Torna tudo mais fácil, porque amor e lealdade são dois sentimentos, né, muito sutis. E aí a gente vai se preparando de acordo com o tom do dia e a energia do selo, até chegarmos ao selo 13, tá? Que foi domingo.
que foi domingo, e nesse domingo foi o selo 2. Então, o que se entende? Que nós trabalhamos, tá, o amor e a lealdade em 13 dias, seguindo todos os selos, né, as energias dos selos solares, que são uma forma de geometria sagrada, para chegarmos ao tom 13 no poder do espírito, que é o selo 2, que é a harmonia dos opostos, é o equilíbrio de polaridades, é a união do material e o espiritual, porque o nosso universo ainda está em manifestação. Né? Não foi só nos 7 períodos da obra da criação que o universo se manifestou e foi criada a Terra e tudo do jeito que está na Gênese, e não é só isso. Sempre existem novas criações, porque existem novas descobertas. Mas existem também, né, manifestações que são gerais, que são para todo o planeta Terra. Tá? E é para toda a galáxia e para todos os sistemas solares também. Existem manifestações do universo, porque são infindáveis, ou infinitas, né, como queiram, que sempre alguma coisa venha se manifestar nas galáxias, nos universos, tá? Nos planetas. Não existe só o sistema solar com o Sol no centro e os planetas, existem mais sistemas solares. Então, períodos em períodos, mudanças, transformações, terminou o grande ciclo Maia em 2012. Então, foram muitos os portais que se abriram, continuam sendo abertos, são pessoas destinadas, né, que têm essa missão, e por isso elas sabem como vão fazer a abertura de portais, outras pessoas canalizam, recebem mensagens, é uma comunicação entre material e espiritual, e tem as pessoas que seguem, né? E não gosto muito do nome seguidores, mas são as pessoas que realmente seguem, porque se eu estou aprendendo, eu preciso aprender, não é aprender com outra pessoa, mas eu preciso adquirir conhecimentos, onde eu vá selecionar esses conhecimentos, onde eles têm que se transformar em sabedoria, vivência principalmente, porque nós não podemos falar nada do que nós não sentimos, para poder confirmar. Então, quando eu digo calendário Maia, tem sincronicidades? Ele tem. Por quê? Porque eu tive várias vivências nesse sentido, né? Então, quando nós passamos os 12 dias, nós chegamos ao 13º dia da onda encantada com o selo do vento, tá? O vento branco, que é aquele que espalha o vento físico, como um elemento da natureza, né? Fogo, terra, água e ar. O vento, como o ar mais forte, ele espalha as sementes de continente a continente, e novas árvores, novas plantas, a vegetação, né, o plano vegetal, ele vai se expandindo cada vez mais. E também para o plano espiritual. Então, é a união do material do espiritual, equilíbrio de polaridades, harmonia dos opostos. Então, nós conseguimos, através do nosso amor e lealdade, porque assim existe um propósito. Claro que o propósito ele tem um objetivo. O objetivo, eu considero, aonde eu vou chegar. Porque o propósito é aquilo abrangente, é aquilo que eu tenho uma visão geral, uma visão total, bem ampla de tudo que eu quero. Para mim, esse é o propósito. Agora, o objetivo, geralmente, eles são coisas estanques, são coisas separadas, tá? Então, até em didática, na área de didática e de metodologia, a gente estuda muito isso. Porque a gente faz planos de aula e a gente estuda o que é o objetivo, apenas. O que é o objetivo, o que é a conclusão. E não existia esta palavra propósito usada mais nessa área. Não é tanto didática o calendário Maia, mas no fundo tem um pouco de didática. Então eu tenho um propósito de que meu propósito está determinado na onda encantada. Na minha de nascimento, na de cada um, de nascimento e na de cada um. E para nós aqui do programa, no geral. Então, o propósito era amor e lealdade. Porque com amor e lealdade se aproxima pessoas que pensam afins, muitos que estão caminhando e que têm as mesmas ideias, e encontram os seus companheiros de jornada. Então, isso vão fazer juntos as tarefas. Tarefas é um nome, uma palavra meio antiga, mas qual é o serviço que a gente se destinou a fazer? Qual é a atividade que a gente destinou a fazer? Então, a gente destinou a agir com amor e lealdade. Porque só com amor e lealdade é que a gente vai ficar em outras dimensões de luz e que a gente vai ter o poder do espírito para poder haver a comunicação. Então, fechou, tá, esta onda encantada no domingo e, logicamente, começou outra. Porque depois do selo 2 vem o selo 3, que é esse aqui. Então,
este aqui é Noite Azul, Akibao. O que ele pede? Akibao em maia, né? Ele é o selo do poder da abundância. E ele pede silêncio. Pede silêncio, focalizar no seu próprio eu, ter percepção, sentir as respostas, é a reflexão. A gente tem que parar para pensar em todas as situações de vida, fazer um balanço. No setor financeiro se faz um balanço geral das contas, né? Mas aqui, nas nossas atitudes, é necessário também um pouquinho de silêncio, sentar, não precisa muito tempo não, porque hoje não é mais o momento de meditar, sabe, como os monges faziam, não é mais, ninguém precisa largar suas casas, ninguém precisa ficar meditando isolado, ninguém precisa ficar sem falar com ninguém, mudar todos os seus costumes para se espiritualizar. Isso foi no passado. Apesar de que nós precisamos, né, tomar cuidado com todas as nossas conversas, é pensamento, palavra e ação, pronto. Resume tudo, é uma trilogia, tá? Então, Noite Azul é a onda encantada que nós estamos seguindo a partir de segunda-feira. São 13 dias, tá? Por isso que hoje é o tom 3. Porque ontem foi o 2 e no dia que começou, que foi na segunda-feira, foi o tom 1. O que é pedido? Expresse, receba e expresse o poder do sonho. Os nossos pensamentos contêm sonhos. Tudo que a gente quer e que a gente pensa, a gente sonha em que aquilo seja realidade. E sendo aquilo que a gente gosta a realidade, a gente vai viver a abundância, tá? Focalizando a entrada no santuário do seu próprio eu. Então, quarta-feira passada foi o selo do espelho, Etsnabi, descobrir e conhecer sua própria essência. Então, aqui, entre no lugar silencioso do seu próprio eu, no seu coração, né? Sentar-se em algum lugar, numa cadeira, não sei aonde queiram, fechar os olhos, meditar, sem objetivo determinado, pode ter objetivo determinado, pode visualizar o que agrada a vocês. Eu gosto muito de começar visualizando, cada dia eu visualizo alguma coisa, né? Ou flores, ou animais, aquilo que me faz alegre de estar visualizando. E depois eu me perco na visualização, verdadeiramente é ali que começa a meditação, que cada pessoa é de um jeito. Então, una-se a sua quietude, né? E a sua intuição, ela vai aparecer, então, as percepções aumentam. Só que nós não temos um dia só para estar nessa quietude, mas nós temos 13 dias. A partir de hoje, já teremos 12, porque hoje a gente já está no tom 3, tá? Aí, assim, a onda encantada, ela pede 13 dias de quietude e silêncio. Por sincronicidade, no domingo foi aberto um portal, tá? Com vários guardiões que vieram à Terra. E daí, o que acontece? Acontece que eles vieram, quando o portal é aberto, ele traz várias energias e traz várias mudanças e transformações na vida de todas as pessoas. E essas transformações nós podemos aceitar melhor ainda se nós tivermos o nosso silêncio, para que essas energias se assentem. E é como quando a gente muda de casa. Tá? Nos primeiros dias a gente fica meio perdido, não sabe onde está nada, porque é outra casa, é outro ambiente, não é? E daí nos outros dias a gente acostuma. E muitas vezes a gente fala, eu não quero mudar porque eu já acostumei aqui. Então, são coisas simples. Quando uma energia vem, ela não vem direto, né? Ela abre o portal e jorra a energia, distribui para todos, mas quem ancora essa energia somos nós. Então, o nosso coração, é a nossa aura, os nossos chakras, a nossa pessoa, a nossa espiritualidade, o nosso lado da percepção. E o que é pedido? É pedido muita quietude e muito silêncio, porque a energia é muito forte que veio para o planeta Terra, desse sistema solar e para os sistemas estelares em geral, os sistemas solares em geral, que são regidos por Sol, porque os sistemas estelares não. Pelo contrário, o que estava envolvido nessa abertura de portal era Sírius, né? Da onde vieram os primeiros maias, Pleiades, tá?
Sirius é sexta dimensão para a Terra, é geometria sagrada. Sirius é quinta dimensão. Existe uma aliança sírio-pleidiana. E dessa vez, Órion, que é a oitava dimensão, que nós sabemos que na sétima dimensão a gente já pode ter sintonia com a galáxia de Andrômeda. Mas, desta vez, foram 3 planetas, abrindo por três sistemas estelares, abrindo portais, tá? E trazendo energia e muitos seres para ajudar nesse período de transição. Então, nós somos muito ajudados. Claro, nós não vemos porque, se tratando de energia, ela é invisível. Então, é por isso que nós estamos aqui nesta era para desenvolver o nosso mental mais abstrato. Porque existe o mental que é concreto, é aquilo que você pega, que você vê, que você lê, que você pensa. E existe o mental abstrato. Então, eu chego e falo para vocês, dá uma olhada aqui. Vocês já olham imediatamente e falam, noite azul, é reflexão, poder da abundância. Por quê? Porque nós já sabemos. Então, não precisamos mais de ficar decorando. Outra, que quanto mais a gente visualiza o símbolo, a gente atrai a energia que tem no próprio símbolo. Então, esta é a onda encantada, tá? E ela vem no tom 1. Ontem foi o selo 4, que é a semente, e hoje é o selo 5, que é a serpente. Então, volta e com o tom 3, que é o tom elétrico, é o tom do serviço. Então, qual é a forma do meu serviço? Qual é a forma do serviço de cada um de nós, né? É despertar a nossa energia criativa. Porque nós temos dons e talentos, vamos despertando as energias criativas e expandindo a nossa consciência, expandindo a nossa mente para que ela vá deixando mais um lado concreto de lado e que ela vá também, não é se espiritualizando, a nossa mente vai se tornando abstrata. Assim, não precisa formas, objetos para sentir o que a gente fala. Leitura é muito bom fazer interiorizada. Quando a gente olha e não fica pronunciando cada palavra. Quem faz sabe como é. Mas é olhar e ter uma ideia geral do todo. Por isso que tem pessoas que lêem livros muito rapidamente. Agora, se for para pesquisa, para estudo, para poder fazer palestra, aí é uma outra forma. Mas muitas leituras, o nosso racional não entende. Quando vamos conversar do universo manifestado, energias, o nosso racional não consegue entender. Mas a gente consegue entender pela energia, pela vibração. E isso é mente abstrata. E a gente vai caminhando, porque cada raça, ela desenvolve alguma coisa, né? Nós estamos na quinta raça. E então nós somos seres arianos, na quinta sub-raça da quinta, e isso vai até a sexta, até a sétima, depois entra a sexta, e tem um plano determinado para cada raça, tá? E daí que, seguindo o calendário, então hoje a gente está na serpente, que é o mesmo selo que é da onda encantada deste ano. A serpente, ela é o poder do corpo, o poder da energia vital, que está no corpo físico. Então, nosso corpo físico é uma obra de arte. E deveríamos não deixar o nosso corpo se desequilibrar. Ele se desequilibra quando os chakras e a aura, quando os chakras estão desequilibrados, porque eles giram. E quando a nossa aura está, a gente diz que precisa limpar a aura, limpeza de aura, né? Porque são energias que invertidas do baixo astral, que batem, do astral inferior, que batem e sujam a nossa aura e vai criando manchas e vai criando buracos. Então a energia de fora, externa, pode afetar nossos órgãos. Já quando a nossa aura e os nossos chakras estão em equilíbrio, a gente não é afetado em nossos órgãos com desequilíbrios externos, porque, como dizem, a doença não existe, ela é um distúrbio. Agora, até saber como começou, então é por isso que é pedido silêncio, não julgamento, serenidade, não é para levar a vida de santo, né? Mas a gente sabe quando a gente precisa silenciar e quando é bom também a gente dar umas risadas, a gente sair, a gente aproveitar e passear, e sabe quando a mente já cansou e ela quer silêncio, porque ela quer tirar tudo que já é material, porque às vezes está vindo uma energia que ela está desconhecendo. Então é por isso que pede a meditação.
Então, tudo tem uma lógica. Quem faz o calendário já tem essa, sabe, tem essa percepção. Por isso que eu valorizo bastante. Então, a serpente, ela pede para cuidarmos do corpo físico. Todos nós sabemos que a nossa energia mais forte, que é a energia de vida, é a Kundalini. Uns falam Kundalini, mas por ela ser uma palavra feminina, parece que é a Kundalini. E é uma energia que ela está ela sobe pela nossa coluna vertebral e ela segue 2 caminhos, tá? Existe um símbolo que é uma serpente, e que é um tubo de mercúrio, parece que é o símbolo da medicina. E ela tem 2 serpentes enroladas neste tubo de mercúrio. O que significa? São as 2 energias, tá? Que existem os nomes muito indianos e a gente não lembra. E também, se lembrar, não precisa saber nome de energia. São os 2 canais energéticos que sobem pela coluna vertebral. Só que não é num momento só. As pessoas levam, às vezes, uma vida para subir essa energia Kundalini, porque ela se distribui por todos os nossos chakras. Todos. E daí é um bom tempo, às vezes é uma vida, e é tudo natural. Não existe técnicas para a gente desenvolver para a subida da energia Kundalini. Existem vivências, como a gente vive, como a gente sente, isso é de cada um. E então é um dia hoje de muita energia, porque é o selo da serpente, que é o poder da energia do corpo vital. Nosso corpo físico, claro, ele tem vida enquanto a gente está vivo, né, aqui na Terra. Então, o que pede? Para a gente prestar atenção ao nosso corpo físico e focalizar a sabedoria que existe em nosso corpo. Porque às vezes a gente tem uma dor numa articulação, não se sente bem por algum motivo, e o corpo avisa, às vezes excesso de trabalho, tá? Às vezes é sentimento demais, às vezes são preocupações. A maior parte dos distúrbios, né, que a gente sente no corpo físico e no emocional também, são todos desequilíbrios, porque às vezes não dá para a gente equilibrar a nossa vida do dia a dia, o trabalho, família, escola, e estar perfeitamente sossegado. Mas tem hora para tudo, porque nós temos as nossas energias bem distribuídas. Então, esta energia de hoje da serpente pede para a gente ouvir o próprio corpo. Então, se eu não estou me sentindo bem numa parte do meu corpo, eu vou procurar saber o que é. Pode ser um sapato apertado, tá? Pode ser cansaço, né? Pode ser a alimentação, aqui influi muito. Eu sempre digo que vou falar de alimentação, mas eu ainda não terminei a apostila. Porque falar de alimentação é meio assim, a gente precisa ter a vivência própria para falar de alimentação. Porque muitos alimentos, né, que fazem bem para umas pessoas não fazem bem para as outras. A gente ouvia pelas notícias que tomar café, muito café, faz mal, que atrapalhava o cardíaco. Vemos, por um outro lado, que só se toma chá e água. Depois também, os médicos eles vão fazendo, os especialistas, novas pesquisas e vão verificando que as coisas mudam, porque o nosso DNA muda, né? Então as nossas reações do corpo mudam também. E daí já foi falado que não faz mal você tomar alguns cafés. O vinho é a mesma coisa, tá? Entre a margarina e a manteiga, a guerra continua. E a guerra continua porque a gente não sabe exatamente, né? E então é a base de experiências nossas mesmo. Por exemplo, se para uma fruta para alguma pessoa não faz bem, como eu conheço pessoas, para mim mesmo é meio ruim eu comer abacaxi, mesmo que esteja doce. E é porque é muito ácido, mas o organismo ele sente. E como tem tantas outras frutas, a gente vai se percebendo, tá? E, inclusive, coisas muito ácidas não são boas para enxaqueca. Olha, a gente está no calendário maia tá falando sobre isso. Sendo que os maias, né, e nos tempos mais antigos, eles se serviam muito das ervas, né? Desde a Idade Média se usam ervas, remédios fitoterápicos que são feitos com ervas, né? Xaropes, elixir, tudo tirado das plantas, tudo tirado do reino vegetal, que é muito melhor, né? Então, nosso corpo físico precisa ser muito bem cuidado através da nossa alimentação também. É muito fácil,
né? A gente não sabe o valor calórico dos alimentos, tá? A gente não sabe o que tem carbono, o que tem cálcio, o que tem potássio, o que tem minerais, para que são, metais. Existem pessoas, por exemplo, que têm muita dor de cabeça, elas têm falta de magnésio. Pode fazer o exame, pode constar. Outras pessoas, por tomarem medicamentos, têm excesso de potássio. Não, os elementos têm que ser equilibrados em nosso corpo, porque eles estão todos na Mãe Terra. Então, por isso que quando é o selo da Terra, é sentir a sabedoria da Terra, porque vai conectar, né, com os pés no chão, com todos os elementos da Terra, porque eles estão em nosso corpo físico. E daí que nós podemos cuidar muito bem do corpo. Então, é mais fácil falar o que pode, o que não pode, do que o que pode. Porque pode quase tudo. Agora, o que não pode? Qualquer dieta, qualquer alimentação que a gente queira, assim, valorizar a nossa saúde física e não sobrecarregar energeticamente com digestão de alimentos pesados, a gente deve saber que a gente deve evitar um pouco a carne. Cada um vai fazendo a sua experiência. Frituras, produto industrializado, porque tem conservante. E só coisas naturais, né? Então, coisas que têm corantes também não. Então, se torna, de certa forma, fácil. E os alimentos devem ser, também as cores influem. Verde, né? Tem elas, são as folhas. No caso da cenoura, é outra cor, abóbora. Então, hoje é um dia específico, né? Porque é o corpo físico. É a energia vital. Para que nós possamos manter equilibrados os chakras, em primeiro lugar, o nosso corpo tem que estar bom, né? E a alimentação ainda melhorar mais. E então, honre a perfeição do seu templo físico, que é o corpo, que ele é o templo do espírito, né? Expresse plenamente a sua vitalidade e a sua alegria. Não temos que esconder nada, temos que ser aquilo que realmente somos e expandir aquilo que a gente sente. Como poder de guia, porque é para avaliar assim, nós temos a Lua. Tá? O nosso corpo físico, ele sofre muito quando nós passamos muitas emoções e muitos sentimentos, que exatamente é o selo da Lua que traz, é o poder da água universal. Não se trata nem tanto desta água que a gente, né, que a gente pensa no momento como um copo de água, uma torneira que sai água, um chuveiro, água do mar, água do rio, água dos riachos, mas sim a água universal. No começo da criação foi muito se falado em água, mas só que esse não é o assunto de eu falar. Mas a água, ela nos traz recordações e sentimentos. E a gente fica usando só os sentimentos. Então, a Lua é assim, olha, receba os poderes da purificação e do fluxo. A água purifica. Focalize a purificação da sua mente e do seu corpo. Sustente o seu mundo corporal, ancorando a vibração da totalidade. Então, só que a água, ela mexe com nossos sentimentos e recordações. É muito bom recordar. É muito bom, sentimentos e emoções fazem parte da nossa vida. Só que tem situações que a gente, se vem à mente, a gente tem que se lembrar muito pouco, porque o passado já foi, não volta. E preparar o futuro e também não ficar pensando muito, porque para nós está reservado muitas situações, muitas coisas, e cada vez mais equilíbrio, nós evitaremos, né, muitas coisas até desagradáveis conosco. Então, é a Lua, tá? A Lua é um portal, na verdade, até pelo desenho da geometria sagrada, a geometria de Sírius, dá para ver que tem uma porta, tá? Então, é um portal. Lembrando que sentimentos e emoções faz parte da nossa vida, mas tem que ser equilibrado entre a razão e a emoção. O que vai nos mostrar o quê? Vai nos mostrar o selo do sul. Porque eu não sigo o oráculo assim, o norte, ao leste, porque seria o leste onde nasce o sol, depois o sul, o oeste e o norte, que é o poder de guia. Porém, eu faço uma misturada de energias para que nós cuidemos do corpo físico. Tá aqui, poder de guia, cuidado com as emoções. Agora, e se você não cuidar das emoções, você tem internamente uma energia muito forte, que é a energia do guerreiro. Porque você tem 3 caminhos a seguir. Aqui no selo tem o caminho da esquerda,
o caminho da direita e o caminho do meio. Então, é a interrogação cósmica. Qual é o caminho que eu vou seguir? Um caminho é pelo coração, o outro é pela razão. E é a mesma coisa nas emoções, a Lua pede equilibrar razão e emoção. Agora, o selo do guerreiro, ele vem oculto, então ele vai te ajudar a você cuidar do seu corpo físico, das suas emoções, mas você vai ter que escolher, porque você é o guerreiro, é o poder da inteligência, o que é melhor para o meu corpo. Se eu estou almoçando, alguém me oferecer um refrigerante, eu não vou aceitar porque eu já me acostumei. Cada um tem o seu costume. E também cada um vai vendo aquilo que ele faz melhor, né? Então, é o poder da inteligência. Tá? A gente tem reações infinitas, muitas durante um dia. Então, vamos usar a inteligência e vamos fazer uma sintonia de tudo que nós passamos para poder, dali, tirar respostas. Né? E isso nos vai vir através da nossa reflexão, que a gente está na onda encantada do poder da abundância. Aí vem o guerreiro, que é aquele poder oculto da inteligência, e pede para a gente focalizar e trilhar o ponto de interrogação cósmico, sempre se fazer perguntas e dar respostas. Então, agora eu vou seguir por esse caminho, eu vou tomar tal decisão, agora eu vou seguir, agora precisa que eu haja emocionalmente, agora precisa que eu haja de coração, precisa que eu haja mesmo assim de uma outra forma, né, com mais um pouquinho de severidade conforme a situação. Mas tudo isso é de cada um, não tem receita. Só apenas o seguinte, se temos que controlar as emoções, porque elas podem vir a prejudicar o nosso corpo físico, o nosso corpo vital, temos o poder da inteligência para equilibrar tudo isso. Outra energia que nos vem hoje é o poder do mago, tá? E ela vem desse lado esquerdo do oráculo, porque aqui ela é o poder análogo. Então, é o mago branco. Ele pede para se viver o aqui e agora. Claro, com este poder oculto da Lua, que já nos traz as emoções, eu ficar recordando o passado, não vai dar. Então, o oráculo maia, sim, é maravilhoso. Cada oráculo é uma explicação. Por isso que quando a pessoa faz o seu mapa maia, ela vai, sabe, se espanta e vai. Muitas coisas ela vai dizer, eu já tinha percebido isso eu já sabia, mas algumas outras tantas coisas também serão novas. A energia do mago, a energia hoje do poder de ajuda também. Então, somos mestres de nós mesmos, somos mestres responsáveis pelo nosso corpo físico, pelas nossas emoções, pelo caminho que vamos escolher, porque estamos até numa onda encantada de reflexões. Então, o mago, ó, a maestria, o mago era o sacerdote jaguar dos maias. E a gente transfere para cá, né? Porque tem maias encarnados, mas de uma forma diferente, vivendo diferente, misturados aqui conosco, porque tem seres de todas as dimensões e de todos os sistemas estelares na Terra. Porque vieram para ensinar, vieram para ajudar, se ofereceram para ajudar. E muitas vezes são seres de muita luz que poderiam estar assim, tipo, se aposentando, né? Calados lá num canto, trabalhando na luz lá e não descer aqui à Terra, a terceira dimensão da Terra, que é um pouco mais difícil porque é muito densa. Mas temos a energia do mago, que é o sacerdote jaguar, que também pede para nós usarmos muito o coração. Porque hoje é o coração que conta, não é nem tanto a mente, porque todos sabemos que a mente é concreta. E que é difícil sair da mente concreta para ir para a mente abstrata, a mente não material, que não precisa de... Hoje a gente vai numa loja, as balconistas fazem todos os cálculos na máquina, tudo na calculadora, e não sabem nem passar um troco. Então não desenvolve muito essa mente, ela continua concreta, porque vai lá digitar, né? Tá certo que se atender muitas pessoas vai cansar, mas a máquina, muitas vezes, tá? O progresso, a tecnologia, ela dificulta para que a gente saia dessa mente concreta. E então é o poder do mago, são os nossos reais poderes, tá? Seja receptivo ao tempo radial, porque na verdade a gente vive o tempo linear. Contando o calendário de 1 a 30, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, os outros, né? Então, é o tempo linear.
É o tempo de 3D, comprimento, largura e altura. Agora não, a gente tem que sair disso para ir caminhando para a quarta dimensão. Mas e quinta, interiormente, isso vai demorar. Mas interiormente, eu posso, interiormente, viver dimensões mais elevadas. Tá? Com as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos, principalmente as ações, né, que são as atitudes. Então, viver sempre o tempo radial, tá? Claro que eu tenho que olhar no relógio, aqui tem um programa que começa num horário e termina, depois começa outro. Então, este tempo, hora relógio, faz parte também da nossa vida do dia a dia, tá? Mas ser receptivo ao tempo radial. Tempo radial é o tempo mental. É assim, às vezes eu gostaria mais de ficar em determinado lugar porque a minha mente está se sentindo bem. Ah, mas eu não posso porque eu tenho horário para voltar. Então a minha mente ela bloqueia, tá? Casos quando a gente está em festas, eu falo muito isso. Mas não dá para ficar. Porque a gente vive na terceira dimensão. Sendo que fica um pouco mais difícil a gente seguir esse tempo radial. Então, quando formos começar alguma atividade, vê se a gente tem mesmo tempo. Outro dia aconteceu comigo mesmo. Eu tinha que digitar um texto, eu estou completando uma apostila, e eu achei que eu pudesse, nos 40 minutos, digitar e partir para outra atividade que eu tinha que sair. Só que, na verdade, a impressora deu problema ao imprimir. Na verdade, um transformador, ele deu problema. Então, o computador apagou e eu perdi a metade da folha do texto, que não tinha salvo. Por quê? Tudo porque eu estava fazendo com pressa. Então, uma coisa que dizia, primeiro sai, depois vem terminar. A nossa percepção, precisa prestar atenção. Então, eu estava realmente no tempo linear, né? Do tantos minutos para fazer o texto, tantos minutos para me aprontar e sair. E não é assim. A mente, ela mesmo te avisa quando é para você fazer ou não alguma coisa. Então, o tempo radial, tá? É esse tempo das outras dimensões, que na verdade tempo não existe. Ele é um estado de ser da própria mente. E quanto menos concreta, né? Porque mais abstrata é difícil. Dar no mesmo, mas na prática é diferente. Deixar um pouquinho essa mente concreta de lado. E partir, né, para uma mente menos concreta, que é o nosso, que na verdade é o nosso trabalho desse plano que a gente vive, tá? Então, viver não centralizado, porque o tempo linear ele é centralizado. Então agora eu vou fazer uma coisa, daqui meia hora é outra, daqui uma hora é outra, daqui 40 minutos é outra, não dá. Porque aí a mente ela se torna automática, tá? E aí ela não expande. A consciência vai expandir de acordo com a mente, de acordo com os seus pensamentos. Então não existe consciência expandida em mente concreta, tá? Acho que vocês entenderam. Então a mente tem que estar livre. E quando a gente não determina dentro de 1 hora ou 2, eu não tenho nada para fazer, não vou fazer nada nesse horário, e deixa a sua mente vagar, passear, meditar. E o tempo passou, porque eu vaguei muito, já está no final do programa. Muito interessante. Calendário mais leva a gente para o passado, leva para o futuro, e a gente começa a imaginar o futuro, deixa a gente no presente, porque o relógio está correndo. Mas é assim mesmo, né? É uma arte a gente viver na Terra. E temos também uma outra energia de ajuda, essa aqui eu gosto muito. Quer dizer, ela é uma energia que ela está no lugar de desafio. Tá? Porque ela está no poder análogo, mas ela é a águia. Então, se eu tenho a águia, eu tenho a lua para ajudar meus sentimentos, tá? Eu tenho o mago para ficar me alertando, para mim viver o aqui e agora em temporalidade. A única verdade no tempo é o agora. Quem vive o agora, se toda a humanidade vivesse o aqui e agora, não teria o passado, né? Não iriam fazer guerras. Isso é verdadeiro. E aí eu também tenho o poder da inteligência, que eu posso usar a minha inteligência a qualquer momento. Eu tenho a águia, que é um animal de grande poder, que é uma energia do voar alto e do ver as coisas como um todo, não ver as partes, ver como um todo sempre. E ver as coisas como um todo é algo que faz expandir a consciência. Aí onde as pessoas falam, mas você nem viu ainda.
Não, eu não vi, mas a minha cabeça intuiu. Eu estou vendo do alto, eu estou vendo o todo. E assim é o significado da águia. Ver do alto, ter ideias claras e definidas. Se eu não tenho ideia clara e definida, eu vou cansar muito o meu corpo, porque eu vou programar meu dia com muitos tipos de atividades diferentes. Aí vai ser um desafio. Eu vou fazer tudo, né, incompleto, tá? Aí eu não vou fazer tudo bonitinho como a águia que voa, vê, projeta. Por quê? Porque eu não me programei. Mas só que eu tenho uma água aqui me ajudando, tá? A interpretação verdadeira do oráculo é maravilhosa. Claro que quando a gente abre a agenda, a gente olha no computador, vai ver um oráculo e vai sentir a energia do oráculo e já vai saber o dia como vai ser. E a gente não erra não, viu? Por quê? Porque a geometria sagrada de Sírius também não erra. E assim, nós chegamos ao fim do programa e eu espero que vocês tenham uma ótima onda encantada de Noite Azul, Aquibau, que vocês possam refletir bastante aquilo que vocês querem, porque essa onda encantada começou segunda-feira, né? Foi anteontem, dura por 13 dias, e o nosso objetivo no tom 13 é maravilhoso, porque é a energia da águia. Tá? Começamos com a águia chegando novamente. Muito obrigada por vocês estarem conectados em Lakesh. Tu estás em mim, eu estou em ti. Abraço a todos.